Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vai trazer uma reflexão bíblica. Vamos falar sobre Noemi que saiu das terras de Moabe, né? Saiu das terras de Belém, aliás, para Moabe. E vocês vão acompanhar aí a história bíblica, né, que foi verídica, aconteceu na Bíblia. E nós aprendemos com essa passagem sobre os nãos da vida, né? Quantos nãos a gente leva na vida, né? Temos que aprender a lidar com os nãos também, né? Porque a nossa tendência é gostar só do sim de Deus, né? Quando Deus diz, você vai ganhar um carro, você vai ter o emprego dos sonhos, aí nós ficamos felizes, né? Você vai ter muita saúde, quando Deus abre portas, nós ficamos muito felizes, mas nós temos que aprender a lidar com os não. Tem hora que Deus diz não, tem hora que Deus coloca dificuldade na nossa vida, provação. Tem hora que Deus vai colocar enfermidade. E aí? Você vai passar por tudo dando glórias a Deus ainda? Ou você vai blasfemar e se revoltar com a situação? Noemi, depois de ter passado por um drama terrível, né? Ali em Moabe, perdeu toda a sua família, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos e voltou para Belém. Mas ela ficou frustrada? Não, ela ficou triste. Ficar triste, ficar abatido, faz parte do nosso emocional. Quem não se abate? Depois de perder o marido, depois de perder 2 filhos, né? Quem que não vai se abater? Ficar triste. Mas depois ela orou. Depois ela volta para Belém e vai buscar a Deus as respostas. E vai pedir as respostas de Deus, porque tanta coisa ruim tinha acontecido. E ali em Belém ela faz um concerto sincero com Deus. Ora ao Deus vivo e Deus sustenta a sua serva. É isso que acontece, né? Vamos aprender a lidar com os nãos da vida, com o sim e com os não. Porque quando Deus faz, Ele só faz aquilo que é perfeito na nossa vida. Então vocês acompanham aí mais uma reflexão bíblica. E você que quiser apoiar o meu canal, eu agradeço do fundo do meu coração, tá bom? Tem um coraçãozinho aí, você pode clicar nele, doar um valeu, que pode ser de R$1,50, R$2, R$5, e você vai estar apoiando o meu canal. Quem quiser ser membro também está precisando muito de membro, também são muito bem-vindos, tá bom? E eu agradeço muito mesmo. Então vamos lá para o vídeo. A reflexão bíblica sobre o livro de Ruth. Vamos falar de Noemi. Bom dia, boa tarde, aliás, para vocês, amigos que estão aí, amigos aqui do canal, que vão estar acompanhando aqui juntinho comigo, mais uma reflexão bíblica. E hoje a gente vai falar sobre uma família. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica junto com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui com vocês. A gente aprende junto da palavra de Deus. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu estou aqui de vez em quando compartilhando com vocês. E muita coisa eu aprendo com vocês também, que pregam uma palavra, com os pastores que estão aí no início da palavra. A gente aprende um com o outro, né? E eu gosto muito de estar aqui falando da palavra de Deus, então esse é mais um vídeo aqui pro canal.
e eu espero que vocês possam estar deixando aí o like e estar sendo edificado com mais esta palavra de Deus aqui para o nosso coração. É muita alegria estar aqui com vocês e contar com o apoio de vocês que sempre estão aqui me acompanhando nos meus vídeos aqui no meu canal. A gente vai ler junto o livro de Ruth hoje. Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, vai falar de uma família que, por causa de uma decisão, tiveram um final bem trágico. Foi bem triste a situação que aconteceu, tudo por causa de uma decisão. Então, nós vamos falar sobre essa reflexão, sobre decisões, sobre o esperar de Deus e sobre o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque uma decisão impensada pode definir um destino trágico para mim, para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, quando qualquer um de nós tiver que tomarmos uma decisão, nós temos que orar ao nosso Deus e perguntar se Deus está nesse negócio. Se Deus não tiver, ou se Deus disser, espera um pouco mais, você vai esperar. Nós temos que esperar, porque senão nós vamos colher frutos que não vai ser bom e o fim pode ser uma tragédia, né? Para toda a família, porque uma decisão impensada traz problema para toda a família, para os filhos. Então, nós temos que esperar o tempo de Deus, o trabalhar de Deus, no tempo certo. Deus nos orienta e nós podemos, então, tomar decisão ou fazer tal coisa. Vamos para a palavra de Deus. Aqui em Ruth, no capítulo 1, diz assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar pelos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Ebimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom, Quilion e Efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Ebimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera as suas noras com ela, e indo elas caminhos voltando para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras e disse: Voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor vos use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos comigo. O Senhor vos dê que aches descansos cada um em sua casa, e dê marido. E beijando elas, levantando sua voz, choraram, disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, para que ireis comigo? Tenho eu ainda em meu ventre mais filho para que vos fossem maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu estiver noite,
tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los-eis que viessem a ser grandes, deter-vos-eis para eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais é amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram suas vozes e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou-se a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada, o teu povo, aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enche que te deixe me afastar de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde que pousar a noite, ali pousarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, ali eu, e serei sepultada. Faça-se a mim, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram as ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura que me tem dado Todo-Poderoso. Veia para ti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Gente, nós vemos aqui, acabamos de dizer no início, sobre decisões. Estamos falando de uma família, Noemi, seu marido Ebimeleque, seus filhos Malom e Quilion. Este homem, Ebimeleque, sai das terras de Belém e vai para Moabe. Nas terras de Belém havia uma seca muito grande, uma fome terrível, e esse homem não soube esperar e confiar. Porque creio eu que a promessa de Deus para a vida deste homem era que ele buscasse a Deus junto com a família, porque mesmo em meio a tanto desespero que estava tendo em Belém, o Senhor ele ia prover para essa família o necessário para que eles não precisassem sair de Belém. Mas como somos ansiosos, esse homem ele ficou ansioso e com medo de passar necessidade com a família dele. Então Ebimeleque pega sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion e sai para Moabe. Mas acontece que foi uma decisão não muito aprovada por Deus. Deus não estava permitindo. Muitas vezes nós queremos algo que o nosso Deus não está permitindo. Muitas vezes nós almejamos coisas que o nosso Deus não quer para nós, porque não vai nos fazer bem. E se Ele não nos dá, não podemos ficar tristes, porque Ele nos deu aquilo, não ia nos fazer bem. Então nós devemos esperar e somente confiar. E esperar em Deus, não desesperar para fazer coisa que Deus não quer e nem tomar decisão precipitada. A mudança de Ebimeleque
para Moabe foi uma tragédia na vida dele. Sim, lá ele encontrou um emprego, lá ele tinha casa para morar com sua família. Materialmente, eles prosperaram lá, mas os costumes não eram os mesmos dele. A religião e as crenças não eram igual. Então, não se adaptaram em Moabe, por isso que a família de Elimeleque não se adaptou em Moabe. E ali acabou por falecer o marido de Noemi. Noemi, então, fica só com seus 2 filhos, como diz aqui a palavra, vocês viram, acabamos de ler. E Noemi já teve uma perda muito grande quando ela perde o seu marido. Aí, logo depois, eles habitaram ali durante 10 anos. Logo depois, morre também os seus 2 filhos. Que tragédia, hein? Que tragédia. Eu fico pensando o que essa mãe passou. Uma mãe perder o marido e depois perder seus 2 filhos. Seus 2 bens mais preciosos que ela tinha na terra era isso, seu marido e seus 2 filhos. Os bens mais preciosos que ela tinha na família. Então Ruth fica sem chão para pisar naquela cidade. Mas nesse meio de tempo que ela estava habitando em Moabe, seus filhos se casam com moabitas, 2 moças moabitas que pertenciam ao mesmo costume de religião daquele lugar. E se casam, um se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. E depois que seus filhos faleceram, Noemi resolve voltar para Belém. Ela fica desesperada. Pense bem antes de você tomar uma decisão qualquer que você queira tomar na sua vida. Pense bem, para depois você não se arrepender. Porque tem coisa que não tem como voltar mais atrás. Depois que você tomou a decisão, depois que você fez, está feito. Não tem jeito de você reaver aquilo mais. Foi o que aconteceu com Noemi. Depois que seu marido morreu, seus filhos se casaram e logo depois seus filhos também morreram. Ela viu que não tinha mais como ela ficar em Moabe e nem reaver aquela situação terrível que aconteceu com ela ali em Moabe. Ela pensou, para que estou aqui nesse lugar? Para quê? Para que eu vim para aqui? Por que nós tomamos essa decisão? Então, ela resolve voltar para Belém, porque na terra de Moabe se ouviu falar que Belém tinha sido visitado e já tinha pão. Não estava mais aquela crise de miséria, de fome em Belém. E ela soube a notícia lá em Moabe que Belém tinha sido visitado por Deus e que lá estava tendo pão, estava tendo o que comer. Então ela pega, chama suas noras e diz para ela, disse para Noemi, suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vos usaste com os falecidos. O Senhor vos dê o que ache descanso, cada uma em casa de seu marido. Beijando elas, levantaram a voz e choraram. Só que quando Noemi foi para se despedir das suas noras e pedir para que elas voltassem para suas famílias, elas começaram a chorar, porque
elas haviam se apegado muito com Noemi, e ainda com a falta de seus maridos, mais ainda elas começaram a se apegar mais ainda com Noemi. Mas Noemi disse para elas: voltem para suas famílias, vocês são novas, vocês são bonitas, vocês vão achar outro marido para vocês vão se casar, vocês vão reconstruir outra família. E eu vou voltar para Belém, vou tocar minha vida não está boa. Pode ver que ela falou aqui, ó. Aqui ela fala, aqui a partir do versículo 20 ela fala para o pessoal de Belém, quando ela chegou, que foram todos lá receber ela diz assim, ó, porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Elas chegam em Belém no princípio da colheita. E Noemi se apresenta desta maneira para as pessoas que vão recebê-la: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara é a amargura de alma que estava na alma de Noemi. Mara é a tristeza que Noemi estava sentindo pela partida do seu marido. Quando Noemi vai se despedir de suas noras, Orfã vai procurar a família dela, o costume, a tradição da religião dela lá mesmo, mas Ruth não vai não. Ruth se apega com Noemi. Ruth segue com Noemi para Belém. E Ruth abraça a fé de Noemi, o Deus de Noemi, e fica uma grande amiga de Noemi. Foi uma pessoa que Deus preparou, pelo menos um consolo para Noemi. Depois de perder o filho, o marido, os 2 filhos, então Deus prepara quem? Ruth para voltar com Noemi. E Ruth abraçou Noemi mesmo. Foi uma amizade maravilhosa. Ruth não deixou Noemi. Ela disse que o Deus de Noemi era o Deus dela, que aonde Noemi dormisse, ela dormiria, que quando Noemi partisse, ela estaria com ela. Somente a morte separaria as duas. E foi conforme ela fez. Ela foi com Noemi para Belém, porque acho que por ordem de Deus preparou que Ruth acompanhasse Noemi para Belém, porque pelo menos Noemi teve a companhia de uma filha, que era uma nora que ela tinha como uma filha. E a história segue. Vocês podem ver aqui que esse livro é maravilhoso. Se a gente for falar todo ele, a gente vai ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, porque ali fala sobre a chegada delas em Belém, e Ruth vai para os campos catar espiga, porque elas chegam na época da colheita de cevada. Então Ruth vai para os campos catar espiga para trazer comida para Noemi, para a casa de Noemi, para as duas. Então lá, quem se apaixona por Ruth? Quem se apaixona por Ruth é Boaz, o dono das terras. Eita, glória a Deus, hein? É milagre demais que acontece. Depois de uma tragédia terrível, vem o consolo de Deus para Noemi. Ruth vai lá para catar espiga, mas o dono das terras vê Ruth, se apaixona profundamente por ela, casa-se com ela, ele fica preocupado de ver ela trabalhando no sol quente, no calor do dia, uma moça que vivia dentro de um palácio, lá nas terras dela, de Moabe, nas crenças dela.
ele ir para o sol catar espiga para ajudar Noemi. Então Boaz fica apaixonado. Ele fala, essa moça, ela é diferente. Ela veio de Moabe, está aí catando espiga, está cuidando de minha prima, porque Noemi era prima de Boaz. E ele pensa assim, que bem que essa moça fez para minha prima, de acompanhar ela para aqui, estar cuidando dela. Eu vejo que ela é uma moça de caráter. E o que Deus faz? Deus faz com que Boaz se casa com Ruth. E Boaz se casando com Ruth, Noemi também foi acolhida para desfrutar dos bens daquela terra. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. Uma palavra muito gloriosa. Quando for tomar decisões, ore, peça ajuda do Espírito Santo, porque ele te ajuda a vencer o problema que você está passando. Decisões precisam ser tomadas sim, mas tem a hora certa que Deus prepara para você poder fazer. Não pode tomar decisão de qualquer maneira. Temos que entregar para os cuidados do nosso Pai Celestial. E Ele vai cuidando de tudo que nós precisamos. Então Ebimeleque sai tomando essa decisão que Deus não queria para as terras de Moabe e pagou com a vida. Lá ele morre, os filhos morrem, aí volta Noemi para as terras de Belém, somente com Ruth, mas o Senhor ainda continua trabalhando a favor de Ruth, porque ela se quebranta, ela chega em Belém, dobra o joelho e vai buscar o Deus de Israel. Quando tudo estiver parecendo que está escuro na sua vida, parece que você está no fim do túnel, mas ainda existe uma solução. Noemi poderia estar frustrada do jeito que fosse, porque também uma perda dessa, mas ela não perdeu a esperança. Somos assim, podemos passar pelo que passarmos, mas não perdemos o nosso foco, a nossa fé, de acreditar que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele vai prover aquilo que for melhor para nós. Isso que Noemi fez, foi buscar o Deus de Israel, pediu perdão a Deus, se consertou com seu povo. Então o Senhor renovou a aliança entre eles, Deus e Noemi. E o milagre começou a acontecer na vida dela de novo. Ela vendo sua nora se casando com Boaz e vendo Deus da providência, providenciando tudo que ela estava precisando no momento ali. Que Deus te abençoe. Que Deus provê em sua vida tudo aquilo que você precisa. E aprendemos nesta passagem uma coisa: espere tudo, porque nós temos uma coisa conosco de esperar somente o bem de Deus, de vencermos em tudo, de acreditar que a vitória vem depressa com tudo, mas nós não devemos esperar sim o bem de Deus, mas também temos que saber que acontece coisas ruins também. Se você for sofrer uma decepção com o que for, o importante é não se abater. O importante é prosseguir. Ah, mas eu fui tirado disso, eu era assim, eu que fazia isso e tal, e hoje em dia eu não posso fazer mais, eu tinha um serviço assim, um emprego assim, agora não tenho mais. Não tem problema. O importante é continuar acreditando no Deus de Israel, que Ele vai providenciar tudo que você precisa novamente. Amém?
Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso para prover o necessário para nos ver bem e feliz. E conte até 3 quando for tomar decisão. Espere, confie, ore, que o Deus da providência está te abençoando.